A paz do Senhor aos irmãos e irmãs. Hoje o tema é: reconheça quem é seu verdadeiro inimigo. Uma guerra não é vencida automaticamente. Antes de tudo, você precisa identificar contra quem está lutando e por quê. O que sabemos sobre o nosso inimigo é o seguinte: ele é um ser criado, um anjo que estava no céu com Deus. Seu nome era Lúcifer, que significa filho da alvorada. Lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, fala assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Lúcifer era o líder de todos os anjos e o mais importante entre eles. Era belo e brilhante, mas o orgulho o levou a tentar tomar o poder de Deus. Ainda Isaías 14, 13 fala assim: Você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ele queria ser Deus, por isso rebelou-se contra Deus. A soberba fez que ele tentasse tomar de Deus o controle sobre o céu. Quando houve a batalha pelo trono de Deus, Lúcifer e um terço dos anjos que tinham se rebelado com ele caíram do céu para a terra. Então, ele foi chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Você pode conferir em Apocalipse 12, versículo 9. Na terra, Satanás se tornou o mestre do disfarce e seus anjos espíritos malignos. Em 2 Coríntios 11, 14, você vai ver que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele é o autor da mentira e opera por meio do engano. Ele e seus espíritos malignos trabalham contra aqueles de nós que não estão ao seu lado, buscando continuamente nos afastar de Deus, da verdade e de tudo que Deus tem para nós. Não pense sequer um instante que, ao buscar entendimento sobre Satanás e suas forças malignas, o mundo das trevas será aberto para você. Já estamos envolvidos nele. Alguns cristãos erroneamente acreditam que, se ignorarem o reino do inimigo, o mal desaparecerá. Não é verdade. O reino do inimigo opera somente porque nós cristãos não estamos lutando para impedi-lo. O inimigo e seus subordinados estão sempre nos rodeando, tentando encontrar alguém para oprimir. Não nos convém tratar dos assuntos do diabo. Temos de seguir Cristo, nosso capitão, e tratar dos assuntos de nosso Pai Celestial. Vou falar agora sobre a verdade, sobre a identidade do inimigo. Um bom soldado de exército sabe que, se não identificar o inimigo, está destinado a perder a guerra. O mesmo se dá com os que lutam no exército de Deus. Apesar de Jesus ter derrotado o inimigo e obtido a vitória por nós, ainda assim devemos avançar nessa vitória. Ainda há batalhas a serem travadas em oração. Muitas vezes nosso inimigo espiritual nos ataca e tem sucesso, simplesmente a ele porque pode fazê-lo. Ele sabe que muitas pessoas não resistirão a ele porque não sabem que ele está lá ou não reconhecem seu caráter e seu modo de operar e ignoram o fato de que uma guerra está em andamento. Todo soldado precisa conhecer os pontos fortes e fracos do inimigo. Ele não precisa conhecer o inimigo intimamente, basta conhecer a forma como o inimigo opera e as táticas que ele usa. Nós também devemos saber identificar nosso inimigo e saber o que ele é e não é capaz de fazer. Precisamos conhecer seu modo de operar, a fim de identificar qualquer tentativa de ataque
a nossa vida ou a vida dos outros. Um perfil adequado de nosso inimigo, o inimigo de Deus, está registrado na Bíblia. Jesus, Paulo, João, Mateus e Davi fazem menção às forças espirituais malignas e como devemos reagir a elas. O Senhor e esses homens piedosos queriam que tivéssemos plena consciência da identidade de nosso inimigo. Eu vou dar alguns nomes do inimigo por eles mencionados para que possamos identificar o caráter dele sempre que o virmos operar numa pessoa ou em situações. O inimigo é, primeiro, o pai da mentira. Está escrito lá em João 8:44. O ladrão. Está escrito em João 10:10. O grande dragão e a serpente está em Apocalipse 12:9. O tentador está em Mateus 4:3. O vingador está em Salmos 8:2. O acusador, Apocalipse 12:10. O inimigo é o mal, está em Mateus 6:13. O inimigo é inimigo, está em 1 Pedro 5:8. O inimigo é o príncipe deste mundo, está em João 14:30. O inimigo é o príncipe do poder do ar, está em Efésios 2, do versículo 1 ao 2. A razão de precisarmos saber tudo isso é para que coloquemos a culpa de certas coisas exatamente em quem merece. Nunca devemos culpar Deus pelo que o inimigo faz. É o inimigo quem mata e rouba, e não Deus. É o inimigo nosso adversário, acusador, tentador e pai da mentira, e não Deus. O inimigo quer destruir os planos de Deus para a nossa vida. Devemos reconhecer essas coisas se quisermos triunfar sobre o inimigo nosso e de Deus. Amém? Este foi mais um resumo do livro Guerreiras de Oração. Depois eu trago mais para todos